Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num dilema que eu vejo muitos advogados enfrentando, principalmente no começo da carreira. É mesmo. Cobrar ou não cobrar pela consulta inicial. Uma questão bem complexa. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, a gente vai analisar o artigo Cobrar ou não cobrar consulta, a importância do relacionamento com o cliente. Ah, legal. É do André Medeiros, da Advoco Brasil. É um artigo que traz bastante da realidade da advocacia brasileira. Sim? Ele discute os prós e os contras de cada abordagem e como essa decisão, impacta no relacionamento com o cliente. E esse é um ponto central que o artigo destaca, a importância do relacionamento com o cliente. Mas antes de a gente entrar nessa questão, vamos analisar os argumentos a favor da cobrança da consulta. Isso. Afinal, o tempo e o conhecimento do advogado têm valor. Claro. A cobrança pela consulta inicial já demonstra que o advogado valoriza o seu trabalho, né? Que ele reconhece que a expertise dele e o tempo dedicado ao cliente devem ser remunerados. E, indo além dessa valorização do profissional, essa prática pode ser vista como um filtro, atraindo clientes mais dispostos a investir em um serviço de qualidade. Sem dúvida. Quando o cliente se dispõe a pagar pela consulta, ele já demonstra, um compromisso maior com a resolução do problema dele. E ele está mais propenso a seguir com a contratação dos seus serviços. Ou seja, a cobrança pode te ajudar a segmentar o público, Isso. focando em clientes que realmente reconhecem o valor do seu trabalho e que estão dispostos a construir uma relação profissional mais sólida. Exatamente. E por outro lado, a gratuidade da consulta pode ser uma estratégia interessante para atrair clientes que ainda não conhecem o seu trabalho, Sim, ou aqueles que buscam soluções mais acessíveis. entendi. Seria uma forma de abrir as portas para um público mais amplo, principalmente no mercado tão competitivo como é o da advocacia brasileira. É. Mas quais seriam os desafios dessa abordagem, na sua opinião? Olha, um dos principais desafios é a gestão do tempo. Oferecer consultas gratuitas pode sobrecarregar a agenda do advogado, né? E comprometer o tempo dedicado aos clientes que já contrataram seus serviços. Tempo e dinheiro, né? Pois é. E para o advogado que tem um tempo limitado para se dedicar a cada cliente, a gestão eficiente da agenda é crucial. Com certeza. E outro ponto a ser considerado é a dificuldade em construir um relacionamento de confiança com o cliente durante uma consulta gratuita. É verdade. A percepção do cliente pode ser diferente numa consulta gratuita, né? Talvez encarando ela como algo menos formal, com menos compromisso de ambas as partes. Exatamente. Em uma consulta gratuita, o cliente pode não se sentir tão à vontade para compartilhar informações importantes. Sim. E o advogado pode ter menos tempo para se dedicar a entender as particularidades do caso. Faz sentido. A dinâmica da relação se altera, né? Influenciando a profundidade da conversa. E o nível de confiança estabelecido. E o artigo menciona a importância do CRM nesse contexto. Como essa ferramenta pode auxiliar o advogado na gestão do relacionamento com o cliente? Bom, o CRM, ou Customer Relationship Management, é uma ferramenta que permite ao advogado organizar as informações dos clientes, controlar o histórico de atendimentos, agendar compromissos e acompanhar o andamento dos processos. Seria como um grande banco de dados que centraliza todas as informações relevantes sobre cada cliente, Isso! facilitando a comunicação e a gestão do relacionamento. Exato. Mas como o CRM se conecta à questão da cobrança da consulta? Olha, a decisão de cobrar ou não pela consulta inicial deve estar alinhada à estratégia geral de relacionamento com o cliente que o advogado deseja construir. E o CRM é uma ferramenta que pode auxiliar nessa estratégia. Interessante. Então, o CRM pode ser usado tanto para gerenciar clientes que pagaram pela consulta inicial, quanto para aqueles que tiveram acesso gratuito a esse primeiro contato. Exatamente. Através do CRM, o advogado pode registrar as informações obtidas na consulta, independentemente de ela ter sido cobrada ou não. E usar esses dados para personalizar o atendimento e construir um relacionamento mais próximo com o cliente. Mas como isso funciona na prática? Poderia dar um exemplo? Claro. Imagina que um cliente entra em contato com o escritório buscando informações sobre divórcio. Se o advogado oferece a consulta inicial gratuitamente, ele pode utilizar o CRM para registrar os dados do cliente, como nome, contato, estado civil, filhos, etc. E com base nessas informações, o advogado pode enviar materiais informativos sobre o divórcio, agendar um novo contato para tirar dúvidas ou convidar o cliente para um evento sobre o tema. Perfeito. E mesmo que a consulta seja cobrada, o advogado pode utilizar o CRM para registrar as informações do cliente e, posteriormente, enviar um agradecimento pela consulta, um resumo das informações discutidas ou um convite para uma reunião para dar andamento ao processo. Ou seja, o CRM ajuda a manter o cliente engajado, demonstrando que o advogado se importa com o caso dele e está disponível para auxiliá-lo mesmo após a consulta inicial.
Exatamente. E essa atenção personalizada faz toda a diferença na construção de um relacionamento de confiança, que é fundamental para a advocacia. Entendi. A partir da análise do artigo e da sua expertise, fica claro que a decisão de cobrar ou não pela consulta inicial é estratégica. E depende de diversos fatores. Sem dúvida. É preciso analisar o perfil do cliente, o tipo de serviço oferecido, a estrutura do escritório e principalmente a visão de futuro que o advogado tem para a sua carreira. E o CRM surge como uma ferramenta poderosa para auxiliar o advogado nessa jornada, independentemente da decisão dele em relação à cobrança da consulta. Mas e na prática? Como o advogado pode usar o CRM de forma eficiente para construir um relacionamento duradouro com o cliente? É o que vamos descobrir no próximo bloco do Deep Dive. Fique ligado. Retomando nossa conversa, acho que é importante a gente entender que o CRM é muito mais do que um simples banco de dados. Ele é uma ferramenta poderosa que, se bem utilizada, pode transformar a forma como o advogado se relaciona com seus clientes. No bloco anterior, a gente falou sobre como o CRM ajuda a organizar informações e personalizar o atendimento. Mas agora vamos nos aprofundar em como ele impacta na construção de um relacionamento duradouro com o cliente. Acho que um ponto crucial é a comunicação. CRM permite que o advogado mantenha um contato regular com o cliente, enviando e-mails personalizados, informativos sobre o andamento do processo e até mesmo mensagens de aniversário. Nossa, isso faz todo sentido, demonstrar interesse genuíno pelo cliente, indo além da simples prestação do serviço jurídico. Faz com que ele se sinta valorizado e acolhido pelo escritório. Exatamente. E essa comunicação constante facilitada pelo CRM é fundamental para construir uma relação de confiança essencial para a advocacia. O cliente que se sente amparado e informado tende a ser mais fiel e indicar o advogado para outras pessoas. É como aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. O CRM ajuda o advogado a se manter presente na vida do cliente, mesmo que não haja uma demanda jurídica específica no momento. Perfeito. E essa presença constante, por meio de uma comunicação eficiente, abre portas para novas oportunidades de negócios. O cliente que confia no advogado tende a procurá-lo para outras demandas jurídicas que possam surgir no futuro. Mas, além da comunicação, o CRM também pode auxiliar o advogado no acompanhamento do cliente após a finalização do processo. Com certeza. O advogado pode utilizar o CRM para enviar pesquisas de satisfação, convidar o cliente para eventos do escritório, oferecer novos serviços que atendam às suas necessidades e até mesmo solicitar indicações para novos clientes. Entendi. É como se o CRM ajudasse a criar um ciclo virtuoso de relacionamento, Isso. onde a atenção dedicada ao cliente gera fidelização, novas oportunidades e indicações. Exatamente. E essa fidelização, como a gente já discutiu, é fundamental para a sustentabilidade do escritório a longo prazo. É muito mais vantajoso para o advogado manter um cliente satisfeito do que prospectar novos clientes constantemente. Mas convenhamos, implementar um CRM no escritório pode parecer uma tarefa complexa e desafiadora, né? Por onde o advogado deve começar. O primeiro passo é definir os objetivos que se pretende alcançar com o CRM. O advogado precisa ter clareza sobre como o CRM vai auxiliar ele na gestão do relacionamento com o cliente e na organização do escritório. Ou seja, não basta apenas ter a ferramenta. É preciso saber como usá-la de forma estratégica para atingir os resultados desejados. Exato. E com os objetivos definidos, o próximo passo é escolher uma plataforma de CRM que atenda às necessidades do escritório. Existem diversas plataformas disponíveis no mercado com diferentes funcionalidades e preços. E como o advogado pode saber qual plataforma é a mais adequada para o escritório dele? É importante analisar o tamanho do escritório, o número de clientes, o tipo de serviço oferecido e, principalmente, a familiaridade da equipe com a tecnologia. Algumas plataformas são mais intuitivas e fáceis de usar, enquanto outras exigem um conhecimento técnico mais aprofundado. É como escolher um carro, né? É preciso considerar o número de passageiros, o tipo de estrada que você vai percorrer e, claro, o seu orçamento. Perfeita analogia. E assim como um carro precisa de combustível para funcionar, o CRM precisa de dados para gerar resultados. O advogado precisa alimentar a plataforma com informações relevantes sobre seus clientes, como nome, contato, área de atuação, histórico de atendimentos, etc. Ou seja, de nada adianta ter um CRM sofisticado se ele não for alimentado com dados precisos e atualizados. Exatamente. E essa alimentação do CRM deve ser constante. A cada novo contato com o cliente, a cada novo processo, a cada nova interação. É um trabalho contínuo que exige disciplina e organização. Mas esse trabalho, por mais desafiador que pareça, compensa a longo prazo, né? Com certeza. O CRM, quando bem implementado e utilizado, oferece diversos benefícios para o advogado.
Aumento da produtividade, organização do escritório, redução de custos, fidelização de clientes e, claro, a construção de um relacionamento mais próximo e duradouro com o cliente. Mas é importante lembrar que o CRM é apenas uma ferramenta, né? E o sucesso do relacionamento com o cliente depende principalmente da postura do advogado. Sem dúvida, a tecnologia pode auxiliar, mas é o advogado quem precisa ter empatia, ética, profissionalismo e dedicação para construir uma relação de confiança com o cliente. Ou seja, o CRM potencializa as habilidades do advogado, mas não substitui a sua essência humana. E o artigo da Advoco Brasil destaca que essa essência humana é ainda mais importante no contexto da advocacia brasileira. Exatamente. No Brasil, o relacionamento interpessoal ainda é muito valorizado. E a advocacia, por lidar com questões sensíveis e delicadas, exige um alto grau de sensibilidade e empatia por parte do advogado. Entendi, a tecnologia é importante, mas o toque humano continua sendo fundamental para o sucesso da advocacia no Brasil. E como o advogado pode conciliar essa tradição de proximidade com o cliente com crescente digitalização da profissão? É o que vamos discutir no próximo bloco do Deep Dive. É um desafio e tanto conciliar essa tradição, né, de proximidade com a digitalização crescente, mas o advogado brasileiro tem se mostrado bastante adaptável a essa nova realidade. É verdade, eu tenho observado que muitos escritórios de advocacia de diferentes portes têm investido em tecnologias que facilitam a comunicação com o cliente e a gestão de processos. Exato. E essa transformação digital, né, impulsionada pela pandemia e pela necessidade de oferecer serviços online, veio para ficar. Mas será que essa digitalização da advocacia, com a crescente utilização de plataformas online, ferramentas de automação, inteligência artificial, será que isso não afasta o advogado do cliente, tornando a relação, sei lá, fria, impessoal? É um risco que existe, mas eu acredito que a tecnologia, quando bem utilizada, pode aproximar ainda mais o advogado do cliente. Ah, interessante. Como assim? Bom, a tecnologia pode facilitar a comunicação, né, tornando ela mais ágil e eficiente. Imagine um cliente que pode tirar dúvidas com o advogado por videochamada sem precisar se deslocar até o escritório. Ou um cliente que recebe notificações sobre o andamento do processo pelo celular sem precisar esperar por uma ligação ou e-mail. Entendi. A tecnologia pode romper barreiras geográficas e otimizar o tempo, né? Permitindo que o advogado se dedique mais àquilo que realmente importa, o relacionamento com o cliente. Exatamente. E a tecnologia também pode auxiliar o advogado a conhecer melhor o seu cliente através da análise de dados. Plataformas de CRM, por exemplo, podem registrar as preferências do cliente, seu histórico de atendimento, suas áreas de interesse, etc. Ou seja, a tecnologia pode ajudar o advogado a oferecer um serviço mais personalizado que atenda às necessidades específicas de cada cliente. É como um alfaiate que tira as medidas do cliente antes de confeccionar um terno sob a medida. Perfeita analogia. E essa personalização, aliada à agilidade na comunicação e à otimização do tempo, pode fortalecer o relacionamento entre advogado e cliente, criando um elo de confiança ainda mais forte. Mas como em qualquer profissão, né? A tecnologia sozinha não faz milagres. É preciso que o advogado esteja disposto a utilizar essas ferramentas de forma estratégica, com foco no cliente, né? E na construção de um relacionamento de longo prazo. Sem dúvida. A tecnologia é um meio, não um fim. É preciso que o advogado mantenha a sua essência humana, sua empatia, sua ética e o seu compromisso com a justiça. E o artigo da Advoco Brasil, que a gente analisou nesse Deep Dive, reforça a importância do relacionamento com o cliente como um fator crucial para o sucesso da advocacia. Exatamente. Cobrar ou não pela consulta inicial é apenas uma das decisões que o advogado precisa tomar em relação ao relacionamento com o cliente. Mas, independentemente da sua escolha, o importante é ter uma estratégia clara que valorize a construção de um relacionamento de confiança de longo prazo. E essa estratégia, como a gente viu ao longo do programa, pode ser potencializada pela tecnologia, através de ferramentas como o CRM e outras plataformas que facilitam a comunicação, a gestão de processos e a personalização do atendimento. Eu acredito que a advocacia brasileira está caminhando para um futuro onde a tecnologia e o toque humano se complementam, oferecendo aos clientes um serviço mais eficiente, personalizado e humanizado. Um futuro promissor para a advocacia, que se reinventa para atender às demandas de um mundo em constante transformação. E para você que nos acompanhou nesse Deep Dive, fica o convite para refletir sobre como a tecnologia pode auxiliar na construção de relacionamentos mais fortes e duradouros com seus clientes. Agradecemos a sua audiência e até a próxima!